A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde. Venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Denose Mustache Pub e Churrascaço. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte, ela que depois de um último programa que a gente fez sobre logosofia, ela entrou num estado avançado. Pessoa equilibrada sou eu. Pessoa equilibrada na vida, zen, entendeu? É essa que você fala. Você acha equilibrada, Pitbull? Nunca. Não. Já fui mais desequilibrada. Eu acho que a gente busca na vida o equilíbrio em tudo. Essa é a grande essência, você acha? No profissional, no relacionamento, na dieta, né? Em tudo a gente busca o equilíbrio. Na dieta? Na alimentação, né? Tudo que é demais em excesso é ruim. Não é? Não tem aquele verdade, até água demais nesse. Eu acho que o mais difícil na vida é buscar o equilíbrio para tudo. E o nosso convidado, os nossos convidados, será que nos ajudam a buscar equilíbrio? Vai nos dar uns toques, né? Acredito eu, né? Vamos ver se ele também é equilibrado. Eu sempre tive essa dúvida, porque quando as pessoas vêm falar disso, eu espero, no mínimo, que as pessoas que estejam falando comigo sejam os reis do equilíbrio. Mas é que nem quando a gente entrevista, né, budista, que a gente diz, nossa, vocês não gritam, né? Vocês são da paz, tá tudo certo, mas eles falam que não é bem assim. Que eles estão em constante evolução. Bem assim, vamos. Quem tá aqui hoje no Avesso, vai. Pra ele, afinal, ele é professor do Instituto Federal. Ó, o currículo, começou, tá? Vai lá, manda. Atua na área de graduação em gestão de tecnologia da informação e gestão pública e também web. A gente conversa hoje num programa gravado, não vai ter pergunta, não adianta vocês mandarem WhatsApp pra gente. Não vou ler nada. Com o professor Cleverson Tabajara Viana, ele que é de Ponta Grossa e atualmente mora aqui na nossa capital, Florianópolis. Tudo bom, Cleverson? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, que bons ventos lhe trazem a Criciúma. Na verdade, eu tenho daqui a pouco uma atividade ali na universidade e é justamente abordando uma parte desse tema que você falou, que é o equilíbrio. Falando em equilíbrio, professor? Isso. Equilíbrio, do ponto de vista, assim, da física, etc., isso está bem definido. O que é equilíbrio? Você colocar um lápis em pé, né? Você colocar uma bola rolando. Agora, do ponto de vista da vida, a coisa, né, da profissão, isso aí tem outros enfoques, assim, que você... Por que é tão difícil a gente encontrar esse tão maldito equilíbrio, professor? É porque, assim, por exemplo, quando a gente é mais novo, né, a gente tende a vida profissional, né, se dedica mais. Imagina uma corrida de cavalos, né, onde um cavalo dispara na frente, é a vida profissional, mas você tem uma vida familiar, você tem uma vida de estudante, você tem uma vida de esposo, de esposa, de amigo, né? Enfim. O bacana era se a gente conseguisse que os cavalos chegassem emparelhados ao final, mas não, sempre uma coisa dispara na frente, né? A gente tem que construir. Depois, quando vai ficando mais velho, né, a gente começa a perceber que tem que equilibrar isso. Eu recordo assim... eu tô falando mais que homem da Não, mas é. Maravilhoso. Então, o objetivo desse programa é falar mais que humano. Se o senhor conseguir, o senhor venceu. Então, eu recordo, por exemplo, de colegas que trabalharam, se aposentaram e depois, até meu vizinho, passado 2 anos, 3 anos depois, começou a diabetes a atacar, começou a pressão alta, porque ele tinha investido tudo na vida profissional, ele era um dirigente de alto nível, e aí quando se recolheu a casa, etc., acabou a vida para ele, né? E assim uma pessoa que é virtuosa num instrumento musical, ela coloca a sua vida naquele instrumento. Imagina que ele é um violonista, se ele perder o braço, a vida acabou? Não, a vida parece que é maior que isso. Então é esse o tema da conversa. E a maturidade, automaticamente, ela traz esse equilíbrio? Não.
Não necessariamente, né? Tem gente velha que não aprendeu ainda. Tem a maturidade. Você abordou bem. A idade com a maturidade. A maturidade talvez traga isso, né? A idade não, né? Porque pode ter uma idade avançada e ser imatura. Mas eu posso ter 18 anos, professor. Pessoas de 20 anos muito mais maduras do que um cara de 50, né? Hã? Exatamente. O equilíbrio sempre envolve você olhar também a parte para você. Professor, mas como é que você consegue falar de equilíbrio com pessoas que têm características e estilos de vida, vivências, histórias tão diferentes? Porque falar de equilíbrio no geral é tranquilo relativamente, mas de repente você vai falar, olha, mano, você é um cara estourado, né, Pete, você é muito estourada, mas ela tem uma vivência, tem uma história de vida por trás dela que transformou ela e fez ela ser assim. Isso. Como é que você consegue, com uma teoria genérica, nesse sentido, né, falar para todo mundo a mesma coisa? Não, você não fala para todo mundo a mesma coisa, você fala para cada um, né, para olhar dentro de si mesmo, porque assim, a coisa que nos faz melhor é o conhecimento. Né? Quando você conhece as coisas, né? E não me refiro só ao conhecimento profissional, como vocês dois que, né, dominam esse ramo, mas quando você se conhece, aí você começa a melhorar. Então, por exemplo, não adianta nada, eu sou da área acadêmica, né? Eu posso escrever um tratado sobre a paciência. Né? Se a paciência funciona assim, os caras mais pacientes do mundo, etc. Na teoria tudo é lindo, né, professor? Vai ficar um trabalho redondinho. Bacana, isso dá uma tese de doutorado, entendendo? Mas eu não tenho a menor paciência, estouro. Então, quando você olha para dentro de você, aí sim, esse é um conceito, inclusive, que nós estudamos, né? De que o conhecimento só tem valor, né, se você aplicar na vida. Senão, é uma sabedoria, sim. Mas a função do conhecimento, acho que é você passar ele adiante, né, professor? É você absorver e poder passá-lo, né? Acho que esse é o grande conceito que faz nós evoluirmos, não é? Claro, e tudo começa no mundo das ideias, né? O ser humano domina, né, o nosso planeta, porque ele é capaz de criar coisas no mundo das ideias. Nós dois não nos conhecemos, né? Nós todos aqui, só de vista eu conheci alguns, e hoje estamos discutindo sobre ideias, né? O ser humano consegue se enternecer com o pôr do sol. Vocês já viram algum cachorro lá na beira, assim, que sol, que pôr do sol lindo? Não tem. O cachorro só fica olhando para aquelas máquinas de frango, né? No máximo. Sabe, fica parado como um bobo. Já viu isso? Ele fica parado olhando. Nós também, né? É a mesma coisa, né? Então você vê, os macacos, eles se organizam para caça, mas eles não ficam discutindo ideias. Então, o pensamento, né, que forma o conhecimento é a base de tudo. Se você conseguir controlar os pensamentos, você controla tudo. Mas você falou que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Certo. Mas essa é uma tarefa praticamente impossível, professor. Você se olhar, se entender, você precisa de muito autoconhecimento. De muito conhecimento. É difícil, como é que você vai... Você é míope para você, não é? Em geral, a gente não percebe isso, né? A gente sempre quer mudar os outros, né? Por exemplo, tinha um professor, colega meu, que falava sobre ontologias. Eu não sabia o que era isso. E ele é o Antônio Cândido. Vocês conhecem o Antônio? Com certeza. Veio aqui o Antônio, e ele defendeu a tese de doutorado desse ontologia. Então ele gosta. E eu acho que não tem nada a ver, né? Ontologia. Então, discordo, mas respeito, né, professor? Exato. Então eu tenho um problema. Porque eu sei e não sei como é que eu vou usar aquilo. Né? E o conhecimento é assim, à medida que você começa a ter conhecimento, você começa a descobrir, por exemplo, né, como é que você vai se superar. Usando o mesmo caso da paciência, né? Se você, cada dia, você é um pouquinho mais paciente, quando você está a ponto de estourar, você controlou, aí você melhorou a paciência. Mas se não, você está estourando o tempo todo. Então, isso que eu me refiro a olhar para dentro, né? De olhar, conhecer a si mesmo. Mas quando eu olho para dentro e não gosto do que eu vejo, professor. Esse. E geralmente... Aí nasce de novo, daí, porque tem um probleminha. Eu olhei para dentro e não gostei do que eu vi. Não, tem duas formas assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, o espírito, né? Então todo mundo imagina aquele espírito de luz, parece até um farol CBE, assim, aceso, uma luz ofuscante, etc. Mas ninguém imagina o espírito, um orangotango que precisa ser melhorado, né? Então, assim como a gente tem que melhorar
a parte psicológica da gente com mais tolerância, mais conhecimento. É só o conhecimento que permite. Esse conhecimento que eu falo não é o teórico, é o conhecimento de exercitar, né? E eu penso que o caminho é esse mesmo, né? Ir conhecendo a si mesmo, os seus limites, né? Tem assim, por exemplo, eu sempre falo para meus alunos, né? O indivíduo que é introvertido, que ele é tímido, por que acontece isso? O que vocês acham? Por que acontece de uma pessoa ser tímida? O que é? Agora, porque... Vivências do passado? Ele nasceu, Traumas? ele é não. assim? Pode. Mas, em geral, é assim, a pessoa tem medo de reprovação. Ninguém gosta de Mas ser isso não tem a ver com a reprovado. criação também, com a educação? Exato, tudo tem a ver, né? Então, mas quando ele descobre que o erro é um princípio de acerto, se você conseguir aprender, ele deixa de ser tímido. Mas nós somos mais resultados dos nossos erros do que dos nossos acertos, professor? Essa pergunta eu tenho que refletir. Tempo! Mas o mundo, na verdade, ele é resultado de sequências de erro, né? Olha, evolução, né? Não, E só erra quem tenta fazer também, né, professor? Tem duas formas. Você pode aprender com erro ou não, né? Você pode ser teimoso e... Ficar errando. Mas assim, você vai evoluir sempre. Ou apanhando, né? Que é o... Amor ou dor? Até que você aprende que não é assim. Ou refletindo, né? Chegando à conclusão. Eu diria que o que move o mundo é a pergunta, não é a resposta. Né? São as perguntas, né? As perguntas. Quando você faz a pergunta, você está querendo ir adiante. Mas, professor, você fica falando de autoconhecimento, né? O Antônio veio aqui, a gente falou sobre muita coisa, né? Sobre isso tudo. Mas tem aquelas pessoas que escutam e estão ouvindo a gente e dizem assim, vocês estão ficando tudo louco. Isso que vocês Comigo estão não tem esse bababá. É muita frescura isso aí. Meu negócio é fazer, eu não tenho tempo para isso aí. Esse cara tá fadado, professor, a ter esse problema no futuro tão próximo que você já falou. Um certo momento da vida e a ficha dele vai cair, ele vai precisar também desse pensamento. Porque, por exemplo, eu não conhecia, como eu falei, vocês de ontologia, então para mim ignorava. Agora, só porque você ignora aquilo não quer dizer que não exista. Então, quando você tem o conhecimento, você consegue perceber. Tinha um cara que falava, só eu sei que nada sei, né? Quanto mais eu sei, mais sei que não sei. Então, que eu vi, você falou isso, essa frase que você falou, eu me lembro de um filme, eu acho que é O Corpo, com Antônio Bandeiras. Eu não me lembro, o Anthony Hopkins, que o cara fala que não acredita no diabo. Ele fala assim, bom, você não acreditar nele não significa que ele não existe. Exatamente. Ele pode Essa frase é bem famosa, né? Essa frase é famosíssima. Quer dizer que não existe. O fato de ignorar... Tem outra, né? O conhece-te a ti mesmo, né? O Sócrates. Sócrates é famoso por causa disso. Mas essa frase já era anterior. Havia um templo de Delfos onde estava escrito conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates repetia muito, então ele ficou muito conhecido por repetir essa frase. Sabe, tem uma frase também que eu gosto, que uma vez me falaram, eu sempre tentei entender a essência dela. Se uma árvore cair no meio de uma floresta e você não ouviu, ela caiu, de verdade? Bonita essa, professor. O humano tá assim, escritor de best-sellers hoje. Se uma árvore caiu no meio de uma floresta e você não ouviu, ela caiu? Posso pensar? Pensar. Vamos pensar, professor. Se tu pensar junto comigo, eu me sinto mais culto. Essa é difícil. Mas buscar o equilíbrio nos tempos atuais tá mais difícil? Sempre, né? Porque você tem muitas atrações. Uma aula, por exemplo, assim, uma aula até hoje dura 50 minutos. Sabia disso? Não. 55. Você lembra, Pete, quando você ia pra aula? Eu não ia. Eu ficava no barco. Mas era esse o tempo. Por isso que eu tô no jornalismo. Por quê? Porque antigamente, assim, uma pessoa conseguia, era o máximo, prestava atenção, 50 minutos, depois não aguentava. Hoje não, hoje é 20, 25 minutos. Uma aula tá assim? Não, mas ninguém consegue prestar assim. atenção porque tem muitos atrativos, né? Você pega, quer ver essa palestra, né? Às vezes faz uma palestra, poxa, passou uma hora, você diz, pelo amor de Deus, você não aguenta, né? Então, você pega assim, por exemplo, um médico de 100 anos atrás, coloca ele hoje numa sala de cirurgia, ele não entende nada daquelas coisas, né? Porque o equipamento mudou, o bisturi é elétrico, é a laser, né? O equipamento todo.
Pega um professor de 100 anos atrás, põe na sala, é a mesma coisa, só mudou que, né? O quadro não é negro mais, mas é branco. Professor, você fala de mudanças, né? De 100 anos para cá. Mudança. Eu não sei, eu não consigo explicar minhas teorias, mas assim, por exemplo, eu sempre acho que o mundo, ele não evoluiu do ponto de vista de problemas das pessoas. Nós evoluímos em tecnologia, evoluímos talvez em conhecimento sobre a física, mecatrônica, medicina, mas os problemas das pessoas parece que são os mesmos há 2.000 anos atrás. Sabe, parece que é tudo igual, pessoal. Parece que não muda nada. É pior, né? Será que evolução e progresso é o mesmo? Pois é, quem tá falando que você não apresentou o resto da mesa? Calma, né? Calma, mesa, Gelson Maia Pavão, nosso empresário e docente da Fundação Logosófica de Criciúma, que traz também a nossa dentista Valda Simões. Estamos em 5 hoje aqui. Você viu que o papo hoje aqui é louco, né? Mais louco que o Batman aqui. Não é louco, é logosófico. Tá louco. Mas, logo. professor, isso que eu falei, tem um pouco de sentido? Você falou, Elcio, de como é que é? Você falou de evolução e progresso? Porque me parece que o progresso científico, né? Conhecimentos, enfim, o ser humano e nós temos muito, né? Se for observar o caro, 1930, 1915, quando surgiu, como que é hoje, né? Mas na questão moral interna do ser humano, né? Será que houve o mesmo progresso, digamos assim, né? Então eu entendo que seja o ser humano progrediu em muitas áreas, né? Mas na questão da evolução interna, né, desses conhecimentos, me parece que ainda tem muito por ser descoberto e ser desbravados. Passou do arco e flecha para uma metralhadora, depois por um laser, por um bombardeio. Mas as guerras continuam. Mas aí. o pensamento está lá na de dominação, dominação, etc. É esse que tem que mudar. E a logosofia traz essa possibilidade para as pessoas? Olha, a logosofia traz conhecimentos, você até pode nos dar uma ajuda, né? Mas traz conhecimentos que são para a vida, né? Eu comecei a estudar porque lá no começo lá dos livros o autor dizia assim, não acredite em nada que eu estou dizendo, você tem que comprovar. Disse, confia no taco, então eu vou lá para ver isso aí, né? Então ajuda nessa medida em que você vê aquele conhecimento, você aplica, dá errado, você analisa, você estuda o que você experimentou, você experimenta, né, aquele conhecimento e vai aperfeiçoando a vida dessa forma. A essência da logosofia é buscar o aperfeiçoamento moral, de caráter, evolutivo. É mais para o logósofo, né? Falei certo. O campo experimental é a própria vida, o mundo e muito particularmente seu próprio mundo interno. É ali onde se devem verificar os fatos que revelem, passo a passo, os progressos alcançados no processo de evolução consciente. Sabe tudo, eu nem devia ter vindo aqui. Tá louco, né? Não, mas... Os logosóficos, Lolosóficos não é logosóficos. Logosóficos, entendeu? Professor, aqui, aí você coloca aqui, durante a palestra, Cleverson interage com o público sobre diversas tecnologias, sobre TICs, IoT e mega tendências. Isso. Que isso? What the fuck is this? Não, o que é isso, pô? Peraí. É verdade. Tique nervoso, né? A gente fala sobre uma sigla, né? Internet das Coisas, Internet of Things, IoT, Internet das Coisas. Então, o bacana é você imaginar que isso vai ser daqui a pouco, né? Nos próximos 10 anos, o teu refrigerador lê lá o produto que está vencido, se você autoriza, ele já faz a cotação de preço, já pede pro ele já compra para ti. Angelone. Saber quando ele vai cozinhar para mim, professor. Aqui é Bistec, professor, aqui é patrocínio, é Bistec. Só Bistec, entendeu? Bistec, então, ninguém me avisou. Falha da produção. Então, e essas coisas vão funcionar assim mesmo, né? Mas a internet mudou a maneira que nos comunicamos, inevitável, né, professor? Mas mudou a maneira com que as pessoas entendem a vida também ou não? Mudou. Ela veio para desequilibrar ou as pessoas que estão ali na internet já são desequilibradas? Não, é que hoje com a premência do tempo... Hoje eu tô inspirada, hoje aquele espírito de luz que o professor falou tá aqui com a gente. Todos nós, assim... por exemplo, diz assim que antigamente a gente lia mais.
A gente lia porque era o seguinte, tinha que ler o livro inteiro para descobrir alguma coisa, né? Hoje não, você vai na internet e você pesquisa alguma coisa. Eu tô dando aula para meus alunos, aí pergunto lá, o Taylor escreveu o livro, como é que era o nome do livro? Aí o cara já entra no Google ali. E já pesquisou Google, ao mesmo tempo, né? As abas de pesquisa responde, variadas. Já responde para mim, quer dizer, eu não preciso ficar guardando aquela data. Esse tradutor, por exemplo, agora que a Google lançou, né, professora, tradutor instantâneo, né, que a gente via, por exemplo, agora você fala que eu vi Star Trek, as pessoas ficam falando que é ficção, que eles têm um tradutor instantâneo em Star Trek, que, Então, sei lá... ficção, já tá rolando. Não, as linguagens do mundo, do universo inteiro, eles traduziam na hora que se falavam. Agora o tradutor do Google traz isso, quer dizer, você não vai ter... O teu aprendizado para línguas vai acabar. Não há necessidade. Quer ver uma coisa que vai fazer revolução daqui a pouquinho, que já está sendo testada já? O WhatsApp. Todo mundo, o WhatsApp, né? O WhatsApp vai ter a função financeira. Você vai transferir valor, né? Nós dois estamos aqui, precisa me pagar o valor, você faz o crédito. Já pensou como é que vai ser a revolução no comércio, nas negociações? Tudo Que maravilha, os bancos vão acabar, né, Tudo na palma da mão. Que maravilha. Não, o banco não vai acabar. Vai acabar, vão deixar de extorquir a gente, vão deixar de esfaquear a gente, entendeu? Eu tenho já um no banco, já tenho o meu no banco, não pago taxa, eu gosto de falar, acabou isso aí. Não sou mais escravo de ninguém. Quem tá aqui hoje, Pitburigo, vai? A gente conversa com o professor Cuca no lance, o Cleverson Tabajara Viana. Falando de logosofia? Logosofia. A gente já volta aqui no Avesso. Alô, galera, aqui é o pastor Toninho Lalau Senge, eu também estou no Avesso. Curta e vamos avante. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitburigo, onde? Voltamos mais inteligentes, depois de um primeiro bloco. Até o terceiro a gente engata, mano. Eu não sei, eu acho que a gente vai precisar de uns 1000 programas desses pra ficar inteligente. Mas o professor volta. O professor Cleverson Tabajara Viana é o nosso convidado do programa do Avesso gravado de hoje. Então não adianta mandar WhatsApp, tá bom? É isso. O senhor veio aqui dar uma palestra em Criciúma, já deu a palestra. Quando esse programa está exibido, foi um sucesso. Casa cheia. Todo mundo tá mais equilibrado em Criciúma. Vai voltar. Professor, e demora muito para esse conceito de equilíbrio ser aplicado na vida das pessoas? Por exemplo, a pessoa que foi numa palestra, começou a entender um pouquinho essa essência, 1 ano, 2, 3, um mês, ele já consegue mudar a vida rapidamente? Olha, algumas coisas são imediatas, assim, né? Mas como você tem a bactéria normal e tem a bactéria hospitalar, tem aquela que é resistente. Então, algumas coisas que você consegue modificar com muita facilidade, por exemplo, assim... a contenção, ouvir mais, ser conciliador, né, dar razão para os outros para evitar a discussão. Às vezes você prefiro. Tem outras coisas que são mais difíceis, né? Porque o conhecimento ele tem 2 formas. Ele entra pela razão e pela emoção também. Né? Você veja quantas pessoas fumam, sabe que o cigarro faz mal, custa caro. Prejudica o ambiente, prejudica os outros, etc. E não para. Então, só pela lógica, a pessoa não para. E o conhecimento está aí, né? Quer dizer, está aí para todo mundo. Né? Mas só esse conhecimento não adianta. Eu já vi pessoas nas minhas relações que, por exemplo, a colega ia ter um filho e parou de fumar. Então, foi um movimento completamente de emoção, da sensibilidade. Não foi a razão. Professor, e você falou de evolução, a gente fala de evolução. Uhum. Uma coisa que a gente nota é quanto mais você escuta, mais as pessoas te consideram sábio, né? Isso é uma relação direta? Quanto mais você sabe ouvir, mais os outros acham que você é inteligente? Isso tem uma relação? Não fica um cara de 2 espadas, né? O pessoal fala. Não, mas ouvir é uma coisa boa, né? É uma das essências desse equilíbrio, saber ouvir? Saber ouvir, sem dúvida. Eu, por exemplo, assim, eu gosto de ouvir e não gosto de dar conselho, né? Não gosto. Nem que pague, professor. Se pagar, não. Pagando aí vai. Porque não, é porque... Mas os alunos devem pedir muito conselho pro professor, não? Pedem, mas eu evito, assim, por exemplo... Pedem, mas eu não dou ronco, entendeu? Porque eu, por exemplo, a minha formação de pós-graduação foi na área financeira, então tem uma máxima assim, não dá conselho para ninguém. Por quê? Se você acertar, o cara vai esquecer.
E se você errar, ele nunca vai te esquecer, né? Baita frase, hein? Né? Então, assim... É igual dar conselho em relacionamento, hein, professor? Exato. Isso é perigoso, entendeu? Você já vê amigo meu que ela, porque é sempre ela que trai, né? Isso é sempre ela. Sim. Ela fez isso, eu disse assim, cara, Aprendemos não fica. com eles, não né? fica mais, essa guria não gosta de ti, cara. Essa guria te trata igual um palhaço, não faz isso. Essa guria não presta. Aí Ganhou mês que vem inimigo. adianta, semana que vem, ele volta com ela. Daí o bobo Não, do sabe o que ele faz? palhaço. Ele conta tudo pra ela que Eu falei. você falou! E aí, E ela vai cara de passar a te taxa. odiar o resto de uma É. vida. É que nem mãe, sabe aquela coisa que tu pode brigar, só não conta pra tua mãe? Que a tua mãe, tu vai fazer as pazes com a pessoa e a mãe vai continuar odiando a pessoa. A Vai. mãe é muito assim. Vai ter muito isso. Então, eu aprendi que você tem que dar elementos de juízo, né? Ou seja, você dá algumas coisas para a pessoa pensar, né? Então, pensa se a tua vida seria melhor com você, pensa nos momentos de conquista, de prazer, de querer, de bem-estar, pensa nas dificuldades, e a pessoa vai pensar e ela vai avaliar. Mas esse negócio da conselho é complicado. Cada um tem que chegar à sua conclusão. É claro que tem algumas coisas, por exemplo, assim, você tem, não sei se vocês têm, mas tem um filho ou tem um sobrinho, Não sei se eu tenho. né? Acho que não. Bom, Ainda não apareceu. Esse é o momento. né? Mas se você tem uma criança que está correndo risco, foi ali, não vê? Você não vai fazer muito, você vai simplesmente tirar ela de lá. Depois você vai explicar o que é. Mas se está correndo perigo, né? Primeiro vai livrar isso. Professor, quais são os aspectos do cotidiano que mais desequilibram a nossa vida? Olha, Quais são os mais assim, os top 5, assim, que... o top é lidar com o tempo. Né? O tempo é o vilão do mundo? É o vilão. Na atualidade, e só tem um jeito de você, assim, por exemplo, não ser pressionado pelo tempo. Só tem um jeito. Não tem relógio, professor? Isso ajudaria, mas não é. É você se adiantar a ele, né? Então, por exemplo, se você tem que entregar, se você tem uma palestra às 3h30, 3h15 você tem que sair daqui, não é isso? Então são coisas assim, quer dizer, você tem que se adiantar. Se para os alunos, né? Se eu trabalho para entregar amanhã, então já termine hoje. Amanhã você vai ficar pressionado e depois da manhã mais ainda. Quando eu dava aula, o professor tinha aquela máxima com os alunos, eles diziam que vai cair na prova hoje, suas lágrimas. Né? Mais ou Vai ter menos alguma isso. coisa de diferente? É. Né? Teve Batman, jogo para um É. torcedor. O que o Beto Campos, né, nosso técnico, podia fazer? Pedir para sair. Dizer, ok, né? É a resposta. Olha, como é que a gente faz para fugir do ciclo vicioso hoje em dia, professor? Do tempo. Como? Bom, do tempo, todos nós temos o mesmo tempo, né? Esse tempo aqui, há um conceito de que tempo é dinheiro, né? E parece que é mesmo, né? Quando tem. Mas se há uma coisa que permeia toda a vida, é o tempo. Desde o dia que você nasce até o dia que você morre, é o teu tempo. Então, esse período que nós estamos agora aqui é um pedaço da nossa vida, é um pedaço de tempo. Certo? E nós todos aqui estamos compartilhando, eu estou dando um tempo meu, vocês dando tempo de vocês, que é um pedaço da vida. Que vale muito, né? Que vale a muito. gente deve valorizar mais os nossos do que tempos. dinheiro, mais do que dinheiro. É a própria vida, a existência toda, né? Então, quando você começa a perceber que o tempo é mais que dinheiro, que o tempo é vida, você começa a valorizar. Você vai chegar hoje em casa assim, vai beijar sua mãe, dar um abraço nela, ela não sabe por quê, mas você sabe, já é uma grande coisa. Valorizando esse tempo. Valorizando esse tempo. Doutor, o tempo é uma das causas, né, desse desequilíbrio. Quais são as outras? Vamos lá, o tempo... A falta de empatia poderia ser, professor? Nos dias atuais, você acha que ela ajuda nesse desequilíbrio? Não, ajuda. A empatia, sem sombra de dúvida, ajuda. Mas um outro fator assim, que eu acho interessante é o querer e a gratidão. Dois aspectos muito importantes. Por exemplo, você quer uma determinada coisa, né? Quer, se esforça, mede o esforço que você tem que fazer. Depois que você conquista, perdeu a graça.
né? E não estou falando das coisas Eu aqui achei do que isso era coisa de relógio. signo, professor. O ariano tem muito disso. Quer, conseguiu, não quer mais. Agora perdeu o tesão, né? Não Não, precisa mas mais. O ser humano é assim? Eu sou Capricórnio. Mas, em geral, somos assim. Né? Então, é preciso que você sempre valorize. Se você tem, por exemplo, a namorada, a esposa... aí eu estou olhando para os aspectos mais emocionais aí, né? É muito importante que você recorde um momento, né, de amizade, um momento de afeto de vocês, etc. E como foi difícil conquistá-la? Exato. Essa parte toda, professor. Todas essas coisas contam, né? Professor, mas nós não somos movidos. Será que um pouco do que a Pete falou, de que a gente encontra, que você falou, de quando a gente chega no objetivo, a gente não valoriza ele, é porque no fundo nós, seres humanos, evoluímos pela necessidade que temos de buscar novos desafios? E aí quando você encontra esse desafio, ok, esse foi encontrado, agora eu preciso de um novo. Não tem um pouco a ver com isso? Tem tudo a ver. Esse é o espírito humano, né? Não do desafio das coisas. Não desafio material de dinheiro, não é isso? Exato, né? É isso. Esse é o verdadeiro espírito humano que impulsiona o ser humano para novas descobertas, para ir à lua, etc. Eu não estou falando daquele espírito o que baixa essas coisas. Estou falando de um espírito humano, assim, elevado. E provavelmente, né, numa possibilidade de se ter outras vidas, ou, né, de que não acabe... A logosofia acredita nisso? Ela define alguma coisa nesses parâmetros? Existem outras vidas? Existe espírito? Ou ela não entra nessa discussão? O espírito humano, sim. O espírito humano não é uma crença do espírito humano, é um conhecimento do espírito humano, né? Não aquele espírito que eu mencionei, mas o espírito que impulsiona o ser humano, né? Que dá energias para ele construir as coisas, ir adiante, etc. Sem dúvida. Por exemplo, Deus, né? Mas não é o Deus pessoal, aquele Deus que está lá olhando, agora ela está vendo o WhatsApp, um raio nela. Não tem assim. O Deus que nós... É cada vez mais difícil acreditar nesse Deus, né? Sentadinho, olhando todo mundo, dizendo isso não pode agora ser, eu vou né? complicar, Isso né? Não pode ser. Não, isso não pode ser. É muito curto esse Deus, né? Mas como é que Deus expressa a sua vontade? Através das leis do universo. Então, por exemplo, a lei da gravidade é física, mas existem outras leis que não são físicas. Então, tá lá, Mano e Pete e Tabajara, né? Mano e Pete são ótimos, Tabajara é um bandido. Aí os três estão em cima aqui do edifício, vão ali e empurram. Vão se esborrachar lá. Os três. Os três, não pode ser os dois bandidos e um bandido. Não tem, é a lei. A lei física agora, é assim. A lei é assim, a lei é essa. Agora, a gravidade é ruim? Não é, senão não dava nem para tomar um copo d'água, não é isso? Como é que você ia tomar água? Então, a lei está aí. Quem conhece a lei sabe que não dá para se jogar daqui lá. Quem não conhece vai aprendendo. Mas do ponto de vista, professor, às vezes, a gente está falando muito de conhecimento, e conhece a ti mesmo, e cada vez que a gente vai se conhecendo mais, talvez a gente vai se questionando mais. Muitas vezes não é melhor ser ignorante sobre as coisas da vida, professor? Não. Você acha que não? Quanto mais ignorante, não é melhor? Não dá uma canseira pensar não, assim, professor, tô professor. pensando demais, Chega, entendeu? eu não aguento mais ficar matutando. Não é feliz do ignorante que não sabe que é ignorante, professor? Não. Essa não. Não é essa máxima? Não, Isso é pensar triste, dá né? Isso é trabalho. triste, né? Não, pensar dá trabalho. Realmente, é assim, né? Mas com certeza não. É muito melhor você saber as coisas, saber que o caminho está errado, para poder corrigir, né? Eu penso dessa forma. Como é que você define erro, professor? Erro, do ponto de vista tecnológico, está bem definido, né? Erro ou defeito é tudo aquilo que está em desacordo com o que está especificado, né? Então, por exemplo, você pode ter uma toalha que tem defeitos, etc., que é mais simples, mas ela foi especificada para ser mais simples, então ela não tem defeito. Agora você tem... É por isso que nós temos uma caneta Montblanc que custa R$ 1.500 e uma caneta Bic que custa R$ 2.
Por quê? Porque cada uma tem uma especificação. O senhor falou da Montblanc, eu lembro de uma história. Uma vez eu tava a gente contratou um Eu ia consultor. dizer que a Bic é melhor que a Montblanc, né? Mas daí vamos esculachar, né? Desculpa aí, riqueza. A pessoa que acha que Montblanc é boa é porque nunca escreveu com uma Bic no papel jornal. Mas é maravilhoso. É uma sensação não tem assim, noção, ó, de prazer. Entendeu? Não tem noção. Mas eu me lembro que eu estava numa reunião com um consultor na época, sei lá, uma empresa que eu trabalhava, e o cara queria agradar, né? Era a primeira visita dele. E eu tenho essa mania de ficar rabiscando enquanto eu tô pensando, né? Ué, eu também tô. E eu peguei a caneta dele. Não, eu peguei a caneta dele, professor. Enquanto ele falava, umas 2 horas de apresentação, eu fiquei rabiscando. E eu vi que de vez em quando ele me olhava, sabe? E no final, quando eu vi, eu olhei, era uma Montblanc. Eu disse, é original? Ele... Eu sei, então gasta uns R$300 da tua tinta, pega aí. Entendeu? Só a carga é R$200. Só a carga, né? Ele ficou meio putão comigo. E não fechamos o contrato. Você também tudo pela caneta. Né? Tudo pela caneta. Se eu soubesse, eu te dava uma bique, né? Pra ficar rabiscando aí. Quem tá aqui hoje, Pitbull? Vai. A gente conversa com o professor Cleverson Tabajara Viana e também com a Valda Simões e o Gelson Maia Pavão, todos relacionados à nossa Fundação Logosófica de Criciúma, num papo bom aqui no Avesso. Ó, cabeça, papo Cuca de conhecimento. no lance, né, mano? Cuca no lance. A gente já volta. Fala, rapaziada, aqui é Diego Rosa, publicitário, ator e roteirista. Tô sempre ligado no do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitbull, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Do Avesso. O segundo melhor programa de rádio que o professor já foi, porque segundo ele voltará. Programa logosófico. Entendeu? Tá, professor, as pessoas ainda estão falando logosofia, e que diabo é logosofia? Na verdade, é uma escola. Nós temos uma fundação, né? Assim, se você quiser conhecer logosofia, você vai lá e faz um curso gratuito, 1 hora por semana, alguém te mostra lá uns livros de logosofia, você entende o que é logosofia. Se você quiser um pouquinho mais, também tem um outro curso gratuito, também 1 hora por semana. O primeiro leva 1 mês, mais ou menos, o outro também 1 mês, onde você aí aprofunda, vai conhecer os diversos livros da logosofia. Esses livros eu acho muito válidos, né? Eles são muito gostosos de ler e eles te trazem muito... Alguns são muito bons para download, tá? Esses aqui? Todos eles. Gratuitos? Todos os livros. Muito legal. Aquela vez o Antônio trouxe uns também, ó, maneiraços. Agora, esse livro que você tá com o livro Exegese, né? É um livro assim Exegese, fala? Exegese logosófica. Ele é um resumo dos conhecimentos, uma síntese. Então, nem sempre a compreensão é mais simples, há que refletir um pouco sobre isso. Às vezes dói. Você começa a ler aqui, professor, mas são capítulos curtinhos, ó, a vadiagem de hoje em dia. Mas é mais aqui, ó, o homem deverá empenhar seus melhores esforços e energias em buscar a si mesmo. Saberá prevenir-se contra o engano das aparências para conhecer-se tal como em realidade é. Encontrar-se-á na humildade de seu coração, na inocência de sua alma, na pureza de seu espírito, e daí, com a mente limpa e resplandecente, experimentará as excelências inefáveis da vida superior. Jesus. Só o que está escrito aqui já... Olha, essa que legal. Nem todos param para pensar que possam existir verdades superiores às que supõem conhecer. Mesmo assim, as pressentem e até alimentam inconscientemente a ilusão de se encontrarem com elas nos acasos da vida. Então, lá nós estudamos logosofia, basicamente. Tem esses 2 cursos gratuitos. Depois, se você quiser estudar, é uma escola. Né? É uma escola filosófica, professor? Já aperfeiçoamento mental. Logosofia, né? Não é filosófica, não é logosófica. Logosófica, exatamente. E aí você, se você vai participar, você vai participar do cafezinho, vai ter que ajudar a pagar a sala onde se estuda. Quer dizer, assim, normal, como qualquer escola. Mas só que a vantagem é que não tem prova, né? Não temos ainda. Essa escola é boa, Pitio. Essa escola é boa de frequentar. Matricula lá que eu tô rolando. Mas também não tem diploma. Você não sai se sou logógrafo. Não tem, porque é uma escola da vida. Todo dia que tu tem que ir porque tu quer, né? Não porque o pai e a mãe mandaram. Exato. E todo Geralmente quem começa o estudo não para mais, professor?
Geralmente. Entra num ciclo de evolução mesmo? Você vai encontrar uns que estudam 30 anos, 20 anos, né? Eu entrei lá em 99, então 18 anos, maioridade, 18 anos que eu estudo, né? E nesses 18 anos, professor, quais foram as maiores evoluções pessoais que você conseguiu? Saber que eu tenho limitações, por exemplo, é uma coisa muito importante. Conhecer como é um pouco da psicologia, um pouco das pessoas, como é que elas agem, conhecer a mim mesmo para saber como enfrentar essas dificuldades. Mas algumas coisas são muito comuns. A conciliação, generosidade, gratidão é uma coisa fundamental na vida. E qual é o sentido da vida, professor, segundo a logosofia? Sentido da vida? Segundo o agente Smith do Matrix, é acabar. A única certeza que vai acabar, né? A única certeza que vai acabar. É uma pena, né? Que é uma pena. Mas eu penso que evoluir na vida, né? Na logosofia estudamos que ser um servidor da humanidade e evoluir em direção, né, a ser melhor, a ser perfeito. Mas isso vale para tudo, não é só para a logosofia. Por exemplo, assim, o teu programa vai ser melhor à medida que, né, você consegue fazer ele ser mais eficaz, mais eficiente, atrair melhores patrocinadores e coisas assim. Quando nós ganhar mais dinheiro, professor, aí ele vai estar bom, entendeu? Porque tá ruim o negócio aqui. Já são 3 anos, professor. Qual é o seu erro? Tá mal, vocês estão maus. Vocês deviam se inscrever lá para ver. Ô, professor, e uma alma que não evolui é um desperdício a criação? Ele tá perdendo tempo, né? Tá só ocupando espaço aqui? Tá só ocupando espaço aqui, você acha? E o equilíbrio tem a ver com evolução? Tem, porque assim, imagina um pêndulo aqui, não temos, né? Mas, isso aqui, imagina que isso aqui é um pêndulo, né? O professor, nesse momento, está com uma caneta na mão. Eu estou exemplificando como se fosse um pêndulo de um relógio, um fio. Para lá e para cá. Isso. Pêndulo é aquela coisa pendurada no relógio. Que você vai conhecendo, aqui embaixo você vai de um lado ao outro. Você passa de um lado ao outro, você oscila muito. À medida que você vai subindo, você oscila menos. Lá em cima você oscila menos. Então, à medida que você vai ganhando o conhecimento... Vai oscilando menos. Vai oscilando menos, porque você tem um caminho mais... Você fica mais tranquilo. Os problemas ficam menores, professor? Ficam. Você consegue ver... Todos os problemas cabem dentro da vida. A gente diz assim, que nenhum problema é maior que a vida, né? A gente tem que colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas, né? Porque não deu certo uma coisa, minha vida acabou. Não é assim. Não é assim. Tem uma frase que é até religiosa que diz, né? Deus não te dá um fardo maior do que você consegue carregar. Exatamente, né? E é verdade absoluta isso aí. A gente sabe que é. Então você tem problemas dentro da vida. Isso é normal. Quem não tem problema, né? Quem não tem falta de tempo, todo mundo quer tempo. Então essas coisas são grande influência na vida. Tá certo, professor. Olha, tá quase acabando o programa, não dá tempo para muito mais coisa. Eu queria que o professor deixasse um recado final para os nossos ouvintes que estão ouvindo o avesso, que não entenderam muito bem, que ainda estão com a cabeça borbulhando, né? O que a gente pode deixar para eles sobre esses ensinamentos da logosofia, professor? Bom, o primeiro que eu gostaria de dizer aqui que é extra. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olha que gostou, pessoal, né, professor? Confessa. Gostei mesmo, né? É pena que não pega lá, né, em Floripa. Não, pega pelo aplicativo, né, professor? É só o aplicativo. Hoje nós estamos no mundo inteiro. A tecnologia das coisas, professor. Eu vou ouvir isso, então. Né? Então, primeiro, muito agradável o ambiente, a receptividade. Né? E esse é um aspecto da vida que todos nós temos que fazer, tratar bem as pessoas, ouvir, colocar as nossas dúvidas. Eu acho que é sempre assim. Para aqueles que quiserem conhecer a Fundação Logosófica, basta procurar lá na internet o endereço daqui, né? Que aqui ela fica na Getúlio Vargas, 485, no edifício Bolonha. Né?
vocês quiserem. Hoje essa palestra que já foi um sucesso, né? O senhor pegou o espírito, hein? Essa palestra que foi um sucesso, muitas pessoas se interessaram. Além de logosófico, ele é evidente. Ele está prevendo o futuro, Pete. Para ele voltar, né, professor? Então vamos lá conhecer. Depois, se quiserem, estudo. Se não estudo, faz o que quiser da vida. Mas o bacana, professor, é a pessoa não falar do que não sabe, né? Eu acho que esse é o grande segredo também, né? Dá uma conhecida antes de falar qualquer coisa, né? Não, mas professor é complicado, viu? A gente sempre fala do que não sabe. Professor Eu já fui professor, eu sei do que o senhor está falando. Eu sempre fingi que sabia tudo. Vocês são pagos pra isso, né? Vocês não tem que falar, nem que seja abobrinha. Que os meus colegas não ouçam assim, entendeu? Mas diz que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Né? Então, essa eu ouvi muito, professor. Essa eu ouvi muito. Vai dar aula de empreendedorismo, né? Se eu fosse empreendedor, eu estava lá cuidando da empresa e não dando aula. Mas é que nem quem ensina a ficar rico. Vamos falar baixo pra ninguém ouvir. É verdade. Nunca vi um rico ensinar a ficar rico. Nunca vi um rico ensinando a gente a ficar rico. Não tem tempo para essas coisas, entendeu? Mas é muito bom. Às vezes o aluno me pergunta, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? Eu disse, não, só dou aula. Só dou aula. Professor, olha aqui, não dá tempo para mais nada. Obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo. E ó, fica o convite sempre que retornar a Criciúma, vem aqui bater um papo com a gente para evoluir um pouquinho a mente dos nossos queridos ouvintes aqui, professor. Tá bom, eu agradeço e fiquei muito feliz em conhecê-los aí. Maravilhoso, professor Cleverson Tabajara Viana com a gente. Obrigada também a Valdo Simões. E ao Gelson Maia Pavão, eles que sempre trazem só gente boa aqui nesse programa. Gente boa, vamos estudar um pouquinho. Quando que é o próximo? Estão pensando já? Tá vindo coisa nova? Podemos deixar engatilhado. Pode ser o Cleverson de novo, ou o Antônio. Tá vindo coisa nova? Vamos evoluir um pouquinho, e tu, Pete? Vamos, precisamos. Bastante, né? Espíritos de luz, paz pra você que tá ouvindo a vez, vai. Eu sou Alexandre Gonçalves, sou jornalista, especialista em mídia digital e eu convido vocês a escutarem sempre o Avesso.